Fala, amigos e amigas do agro. Seja bem-vindo ao nosso canal Opinar Agrícola. E começa agora mais um Opinar Week. Gilmar, como é que você está? Tudo jóia ou não? Fala, Bruno, tudo certo? E aí, gurizada que acompanha o canal, tudo jóia? Tamo aí, né, cara, fazer mais uma gravação, tentar levar um pouco de informação para o pessoal que acompanha a gente aí, mas esse Opinar Week. Hoje um assunto bem interessante, hein, cara? É isso aí. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o clima, o que está acontecendo aí no clima, quais as condições que estão por vir ou que tem previsão de vir para a próxima safra, e o que isso interfere aí no meio agrícola, né, Gilmar? Hoje o nosso tema, então, sobre o El Ninho e a Laninha e quais que são as interferências que esses dois cenários, né, no clima, interferem na agricultura. Para começo de conversa, a gente tem que entender qual que seria as condições normais, né, que acontecem normalmente aí no clima, né? O El Niño e a Laninha, eles acontecem entre a costa da América do Sul, né, que é aqui perto de onde a gente está, né, o Brasil está, no Oceano Pacífico até a costa da Oceania, ou seja, países Austrália ou Nova Zelândia. Uh, as condições normais, né, que acontecem rotineiramente, é uma pequena floração ou florescimento de águas frias na costa da América do Sul, né, as águas do oceano. Isso faz com que diminua a temperatura também aqui da costa, faz com que a pressão atmosférica aumente, ela fique mais alta. Com essa pressão atmosférica mais alta, faz com que os ventos vão daqui da costa da América do Sul em direção à Austrália. Isso faz e leva junto com isso a umidade também, né? A umidade que está no ar. Com isso, faz com que tenha uma maior precipitação e uma maior ocorrência de chuvas lá na Austrália. Quando tem uma condição de El Ninho, né, que é o que está se prevendo para a próxima safra, isso acontece totalmente ao inverso. Então, tem-se uma baixa no florescimento de águas frias dos oceanos aqui na América do Sul. Isso faz com que a pressão atmosférica também diminua e faz com que os ventos retornem, né, da Austrália para a América do Sul, trazendo consigo a umidade e aumentando então a precipitação e o aumento de chuvas também, consequentemente aqui na América do Sul. Quando a gente tem uma condição de laninha, isso acontece ao contrário do El Ninho. Muitos dizem que o laninha, na verdade, ele é uma condição normal, só que mais agravada, sabe? Mais com um nível maior de ocorrência. Então, ele vai ter um maior florescimento de águas frias aqui na América do Sul. Isso faz com que a pressão atmosférica aumente ainda mais e, e esses ventos ocorram com mais frequência, levando essa umidade para a Austrália. Isso faz com que aqui na América do Sul se torne um clima mais frio e mais seco, né? Como tem essa ausência aí de umidade, então se torna um clima mais frio e seco. Isso tem algumas empecilhos para a agricultura, né, Gilmar? Isso aí, cara. Primeiro, parabéns aí pela explicação, conseguiu desenvolver bem essa parte complexa pra caramba, que é a formação desses dois fenômenos, dos dois fenômenos, né, e da condição normal que a gente tem. E isso é fato, cara. Quando a gente tem a ocorrência desses fenômenos, tanto o El Niño como a Laninha, a gente acaba tendo implicação na agricultura aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil porque é o nosso objetivo, mas existe o efeito também nos outros países aqui da América do Sul, né? Mas no Brasil, o que a gente tem de cenário? A gente veio passando aqui por 2 anos, cara, de uma laninha um pouco mais intensificada, né? Quando a gente tem esse fenômeno se desenvolvendo no país,
a gente acaba tendo implicações diferentes em função da região que a gente estiver falando, tá? Esses 2 últimos anos que a gente passou por Laninha aí, quando a gente está nessa condição do fenômeno, a gente tem uma redução da precipitação de chuvas lá na região sul do país, nos estados lá do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Isso acaba sendo um problema, cara. Quando o fenômeno ele tem uma intensidade maior, essa redução da precipitação acaba comprometendo a qualidade dos campos lá embaixo. O exemplo mais claro é o Rio Grande, cara. O Rio Grande, nesses últimos 2 anos, passou por períodos de seca em alguns pontos específicos e acabou tendo quebra na produção deles lá. E, por outro lado, quando a gente pega o centro-norte do país, essa parte medial do Mato Grosso do Sul para cima, a gente acaba tendo uma intensificação de chuva quando a gente tem esse fenômeno da laninha. Esse fato a gente pode comprovar pelos últimos 2 anos de produção que a gente teve aqui. A gente teve chuvas excedendo a média histórica, né? E isso foi consequência dessa questão da laninha. E quando a gente tem o fenômeno do El Ninho, a condição se inverte. A gente tem um aumento da precipitação de chuva lá no sul e a gente acaba tendo uma redução da precipitação para essas regiões mais ao norte, aqui o centro-norte do país. E, cara, quando a gente fala dessas duas condições, acaba que a gente tem efeito direto sobre a produção, sobre a produtividade das regiões, né? Eu comentei muito bem sobre a questão do sul, o pessoal passou por alguma dificuldade lá embaixo nesses últimos tempos, e aqui no norte, no centro-norte do país, eu estou falando aqui do Mato Grosso do Sul, a gente também teve implicações, como eu falei, a laninha acaba aumentando a precipitação de chuvas na nossa região aqui para cima. Isso também tem as implicações negativas. Esse último ano a gente teve bastante chuva, teve produtor que perdeu soja no campo, que não deu conta de fazer colheita, cara. Então, existe um balanço aí que o pessoal precisa tomar bastante cuidado quando vai fazer a estratégia, quando vai modelar a estratégia da propriedade, né? Por exemplo, o pessoal lá do Rio Grande, que estava apanhando pra caramba com a falta de chuva nesses últimos 2 anos, eles podem agora se preocupar com chuvas, uma precipitação maior do que eles tiveram. Então, com isso, o pessoal já começa a ficar um pouco mais precavido, começa a pensar em formas de conseguir contornar, quem sabe, uma precipitação além das médias históricas, que é o que possivelmente vai acontecer nessa próxima safra, já que a tendência é que a gente tenha o fenômeno de El Niño esse ano, né? Então, você vai ter El Niño, maior concentração de chuva lá para baixo. Mas, enfim, quando a gente fala nesse tipo de cenário, o produtor ele pode começar a pensar em estratégias para minimizar o efeito desses fenômenos. Fazer boa cobertura de solo para não sofrer com erosão pelo excesso de chuva, conseguir ter uma cobertura de solo para fazer uma infiltração de água, não ter erosão, conseguir fazer a alocação de diferentes cultivares com diferentes ciclos, para que ele não tenha a colheita concentrada em um único período, para que ele consiga colher parte da lavoura e outra parte em diferentes momentos, para não ficar com a lavoura 100% exposta. E o mesmo vale para o pessoal que está aqui para cima. Se confirmar o fenômeno de El Niño e a gente ter uma condição um pouco mais seca, o produtor pode começar a pensar em métodos e estratégias para minimizar também o efeito dessa baixa na precipitação. É justamente questão de cultivar, fazer uma adubação um pouco mais caprichada, ter cobertura. A gente vê que as estratégias são semelhantes para os dois cenários, porque é exatamente esse tipo de posicionamento, essas estratégias, que garantem boas produtividades em diferentes cenários. Eu queria ressaltar aqui, cara, que quando a gente fala que vai ter uma redução na precipitação, não quer dizer que a gente não vai conseguir colher soja, que vai virar um desertão do Saara aqui em cima, não é isso? Mas é que, historicamente, quando acontece esse fenômeno do El Niño, a gente tem sim uma redução da precipitação de chuvas se comparar com a média histórica, né? É isso que acontece. E não quer dizer também que lá para baixo, no sul, como vai ter se confirmar esse fenômeno do El Niño, a gente vai ter chuva de pegar e inundar a cidade e tudo mais. Quer dizer que vai ter, possivelmente, precipitações acima da média histórica. Isso aí são pontos para o produtor começar a pensar, tanto o pessoal lá do sul quanto o pessoal aqui do norte, começar a pensar para estruturar todo o sistema produtivo dele para estar
encarando esse fenômeno aí, encarando essa nova safra que está por vir, né? Você foi bem feliz quando falou isso. Eu acredito que o produtor tem que trabalhar aí com um sistema de, vamos dizer assim, trabalhar com médias, né? E não apostar tudo numa ficha só. Então é isso aí, escalonar plantio, diferentes cultivares, diferentes ciclos, para realmente, se por exemplo, se um exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Chega na época de colheita, dá 15 dias de chuva que não tem nada de interferência, nem nada, não para nunca, né? Então, talvez aquela cultivar que chegou naqueles dias ali, ele perca, ele não consiga colher. Mas aí, de repente, uma cultivar que chegou antes ou uma cultivar que vai chegar depois daquele período, ele consegue colher e colher bem e consegue subir essa média, né? Diferente se ele apostasse, por exemplo, só naquela cultivar que chegou naquele dia e não conseguiu colher, aí ele perdeu toda a lavoura. Então, é interessante o produtor fazer isso. Eu até acho que nem em condições extremas, como El Niño e Laninha, acho que é interessante o produtor já fazer isso, porque o clima a gente não consegue adivinhar, né? Por mais que tenha previsões, mas muitas vezes as previsões não são exatas, né? E o produtor, quando está plantando hoje, que vai colher daqui 120 dias, talvez, não consegue adivinhar também o que vai acontecer. Então, é interessante também, em condições normais, digamos assim, o produtor fazer esse escalonamento para ter uma maior número de variáveis para poder alcançar uma média interessante aí de produtividade, né? Cara, é isso aí. Quando tu comenta sobre média, é importante a gente ressaltar para o pessoal que acompanha que, assim, quando a gente fala de montar essas estratégias, a gente está falando em fazer esse planejamento no decorrer das safras, cara. Não é agora porque descobriu que vai vir o El Niño ou a Laninha, que o cara vai pegar e vai tentar mudar todo o cenário da propriedade. Desculpa, mas o cara não vai conseguir, né? Ele tem que vir do planejamento, de uma organização no decorrer dos anos para quando acontecer um cenário como esse que a gente está comentando, o produtor já esteja preparado e a propriedade já esteja num nível suficiente, um nível bom para poder encarar esse tipo de desafio. E outro detalhe importante, cara, que a gente não comentou ainda, mas que vale a pena comentar, é sobre a nossa região em específico aqui do Mato Grosso do Sul, né? A gente comentou dos efeitos que tem no sul do Brasil, né, no sul do país, e os efeitos que a gente tem no centro-norte do país, os efeitos que o El Niño e a Laninha podem acabar gerando. Só que, principalmente a região que eu estou morando agora aqui, que é a região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente tem o que chamam de uma região de transição. O problema dessa região, cara, é que a gente não tem muita previsibilidade do que pode acontecer. Por exemplo, esse último ano que a gente teve chuva na região centro-norte, aqui a gente conseguiu copiar esse mesmo cenário. A gente teve mais chuvas do que o normal aqui na nossa região. Só que isso aí pode ter sido uma coincidência. Como é uma região que não está nem nas condições do sul do país, mas também não está na condição bem do norte do país, é uma região que a gente não tem muita certeza do que vai acontecer ou não tem muita projeção do que vai acontecer, mesmo sabendo se será um ano de El Niño ou um ano de Laninha. A gente não tem muito bem definido esse cenário aí, essa condição. E o mesmo vale para a região sudoeste não é sudeste, como é que é? Lá de São Paulo? Sul. Ah, Sudeste. Sudeste. E o mesmo vale para a região sudeste do país, né? Aquela região que compreende ali São Paulo e tudo mais. E essa condição ela acaba se repetindo. E isso é importante a gente saber porque também são regiões muito produtivas no cenário brasileiro. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com sua característica, mas são regiões produtivas, produtoras e que têm importância para o PIB agrícola, né? Para a produção do Brasil de uma forma geral. Então, quando a gente faz esses comentários do produtor vir adequando a propriedade, vir colocando estratégias no campo para poder encarar esse tipo de situação, a gente leva em consideração essas regiões também, porque mais do que em outras a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então, cara, estratégia e planejamento da propriedade é importante para qualquer tipo de cenário, para qualquer tipo de condição, né, cara? Acho que isso é importante a gente levantar aqui. Exatamente, né? Hoje o produtor também que não tem
que não tem estratégia, não tem organização na propriedade, também provavelmente está aí remando na mesma e não está indo para frente, né? Então, você aí que também está assistindo, que dá assistência técnica aí, que presta consultoria ou alguma coisa no sentido, repasse essa informação para o produtor, que eu acho que é muito importante e é valiosa repassar, que se deve ter um planejamento, né, da propriedade. Até mesmo talvez um que não seja na parte agrícola, talvez vá para a pecuária, é importante também ter esse planejamento aí e organização da propriedade. Com certeza, cara. Bicho, eu acho que a gente foi bem feliz aí nessas explanações, essas explicações que a gente trouxe sobre os efeitos dos dois fenômenos aí, essa condição normal, que tu bem lembrou de explicar também. E fica mais a mensagem de alerta para o produtor e para o pessoal que acompanha, a importância que tem de a gente ter um planejamento da cultura, da propriedade, na verdade, esperando diferentes cenários. Se você fizer a estratégia, o planejamento da propriedade, né, levando em consideração aqueles conceitos básicos que a gente tem da agricultura, da agronomia, possivelmente você vai estar preparado para qualquer cenário que vier acontecer, desde que ele não seja muito extremo para cima ou para baixo, porque aí a gente está tentando contornar a natureza e não tem como. Mas se for pequenas mudanças, pequenas considerações, a gente consegue se contornar e mesmo assim ter sucesso nas produtividades e na produção das nossas propriedades, né? Lembrar o pessoal de curtir esse vídeo, né, cara, compartilhar se achou interessante. Não se esquecer de se inscrever no canal, né? É importante isso também. É isso aí, pessoal. Também lembrando, deixe seu comentário aqui com alguma sugestão aí ou crítica, que é muito valioso para a gente também, certo? Lembrando que a gente tem vídeos toda terça e quinta, né, Gilmar? Isso Nas aí. terças-feiras, alguns assuntos gerais aí do dia a dia do campo, tanto meu como do Gilmar. E nas quintas, a nossa Upinar Week, né, com alguns assuntos relevantes no momento ou algumas tecnologias também que vêm sendo lançadas aí no mercado. Feito, pessoal? Deixo contigo aquele abraço e a tudo mais. Valeu, gurizada. Tudo bom? Valeu!